Bem, pessoal, tem alguns vídeos sobre refluxo, né, sobre dores no peito, e muita gente me pergunta, Júlio, que azia, esse mal-estar que eu vejo as pessoas reclamando, ou sinto atrás do peito, quando é grave, o que é que tem que fazer, que médico eu procuro, por que isso é tão comum? Eu vou explicar para vocês tudo isso nesse vídeo. Então, o que acontece? É muito comum, para vocês terem ideia, a literatura médica bota que 5 a 10% da população ter alguns desses sintomas que estão muito relacionados a refluxo, né? O que seria essa lógica, né? A gente tem nosso estômago e esse estômago, né, ele tem o suco gástrico, uma série de coisas onde o alimento que você ingere é digerido. E tem uma região que chamam de esfíncter que impede que esses alimentos que chegaram aqui, esse suco gástrico, ele volte. Mas algumas pessoas têm uma fragilidade, né, uma fraqueza nessa musculatura e às vezes o alimento volta. Às vezes esse suco gástrico volta e isso dá essa sensação de azia, essa queimação. Porque essa região do esôfago ela não está preparada para receber essa acidez e muitas vezes causam lesões, uma série de coisas. Você, enquanto sintoma, normalmente essa relação, a alimentação, posição, às vezes o paciente que deita depois de se alimentar, ou muitas vezes o paciente se alimentou demais, são vários fatores que fazem o paciente ter essa sensação. Primeiro aspecto, tem várias doenças que são fatores confundidores com isso, então existem outras causas que não só o refluxo. Então é importante você conversar e receber a orientação direitinho do médico para ter o diagnóstico. Vou dar exemplo para vocês de coisas simples e de coisas mais graves, né? O próprio infarto agudo do miocárdio, ele pode confundir, dar essa dor no peito. Então, às vezes, quando aparece, logo o paciente fica muito assustado, até receber o diagnóstico, que aquele é um refluxo, e aí ele caracteriza como azia, ser uma coisa nova. Outra doença que às vezes é confundida, né? Pacientes com câncer, com tumor, pode dar também dor nessa região. Então, tumores de esôfago, às vezes até no contexto do paciente que teve refluxo durante muito tempo, aquilo pode mudar uma parte do epitélio e causar uma célula neoplásica ali naquela região, causando câncer, dando também essa dor. E outras doenças até torácicas, né, pulmonares, podem dar um sintoma semelhante de dor. Ah, Júlia, é igual? Não, é diferente, né? Por isso que o médico ouvindo e você entendendo também os sintomas, normalmente o refluxo, a azia, ele vem com outros comemorativos. Às vezes o paciente fica com gosto amargo na boca, o paciente sabe essa relação com a comida. Quando o paciente come comida muito pesada, muito gordurosa, isso fica mais intenso, né? Então são vários fatores que o paciente normalmente soma, o médico soma essas informações para dar o diagnóstico. Muitas vezes o paciente vai precisar de uma endoscopia, que o médico vai olhar lá e vai ver direitinho e configurar e dar o diagnóstico, porque tem vários sinais que ele olha nessa mucosa, fazendo essa avaliação, e uma série de testes são necessários para você fazer. E aí dentro desse contexto o médico vai propor tratamento, né? Tem muita parte do tratamento que é medidas comportamentais, não se alimentar em excesso, não deitar logo depois de se alimentar, evitar alimentos gordurosos, alimentos ultraprocessados, né? Volumes muito grandes alimentares, né? Fazer atividade física melhora isso, né? Fazer uma dieta rica em fibra, alimentos gordurosos, frituras, bacon, né? Ultraprocessados de maneira geral devem ser evitados, né? E isso vai te ajudar. E, obviamente, ter o diagnóstico médico, que às vezes o médico vai dar remédios que a gente chama sintomáticos, que todo mundo está cansado de ouvir falar, os antiácidos, algumas vezes remédios que evitam esse refluxo, reduz a acidez, né? Mas depois do diagnóstico, é o médico que vai fazer essa avaliação. Não tome sintomático sem saber a causa. Você pode ter uma doença muito mais grave, que poderia ser tratada de forma rápida se você descobrisse logo, e às vezes você vai tomando remédio que mascara o sintoma, não descobre a doença pode crescer, se espalhar. No câncer, nessa região, é muito comum o paciente dizer há anos que achava que era azia, que era refluxo, quando vai ver tinha lá um tumor que, se descoberto antes, poderia ser ressecado e resolvido o problema, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer novidade, comentário, coloca aqui que eu tento fazer vídeo para vocês, tá bom?